Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Por graça de Deus, aqui estamos juntos para celebrarmos com alegria este dia, proclamando a palavra santa de nosso Deus ao redor da nossa amada Mãe Maria, que nos inspira como discípula exemplar a proclamar a palavra e, sobretudo, a dar testemunho dela. Este é o nosso desafio: proclamar, acolher e testemunhar. E hoje nós celebramos com alegria a festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Voltamos-nos para o Papa Francisco. Dia, portanto, de renovar, aqui ao redor da amada Mãe Maria, na comunidade orante, nossa fidelidade e adesão a Ele. E lembrar, a adesão ao Papa Francisco não é apenas dizer que está do lado dele, ou repetir as palavras dele. A adesão ao Papa Francisco é dar testemunho, começando pela simplicidade, pelo compromisso de ser simples e desapegado. Por isso não basta falar, é preciso dar testemunho, abrir mão, oferecer, ter coragem, ir ao encontro dos pobres e, sobretudo, intuir novos caminhos de modificação da igreja e do mundo, particularmente na sua economia. E aqui, celebrando essa nossa comunhão, lembro dos sermões de São Leão Magno, que ele diz: a todos os apóstolos o Senhor pergunta qual a opinião que os homens têm a seu respeito, e a resposta de todos revela de modo unânime as hesitações da ignorância humana. Mas quando procura saber o pensamento dos discípulos, o primeiro a reconhecer o Senhor é o primeiro na dignidade apostólica. É Pedro. Tendo ele dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus lhe respondeu: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isto, mas o meu Pai que está no céu. Quer dizer, és feliz porque o meu Pai te ensinou, e a opinião humana não te iludiu, mas a inspiração do céu te instruiu. Não foi um ser humano que me revelou a ti, mas sim aquele de quem sou o Filho unigênito. Por isso eu te digo, acrescentou, como o Pai te manifestou a minha divindade, também eu te revelo a tua dignidade. Tu és Pedro. Isso significa, meu irmão e minha irmã, dizer: eu sou a pedra inquebrantável, a pedra principal que de dois povos faço um só, o fundamento sobre o qual ninguém pode colocar outro. É por isso que somos chamados à fidelidade ao apóstolo Pedro, superando nossas resistências, sobretudo nossos apegos. Todavia, diz o Senhor, tu também és pedra, porque és solidário com a minha força. Desse modo, o poder que me é próprio por prerrogativa pessoal te será dado pela participação comigo. E sobre esta pedra construirei a minha igreja, e as forças da morte não poderão vencê-la. Sobre esta fortaleza construirei um templo eterno. A minha igreja, destinada a erguer-se até o céu, deverá apoiar-se sobre a solidez da fé do apóstolo Pedro. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outro que é Elias, outros ainda que és Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Meu irmão, minha irmã, essa passagem do capítulo 16 do Evangelho de Mateus é fundamental no caminho da comunhão e da unidade na igreja. Do contrário, nós veremos grupos se formarem, fazendo oposição, e não compreendendo que a voz de Pedro vem pelo Papa Francisco e que há um caminho novo que a igreja é chamada e profundamente desafiada a percorrer. Por isso, é preciso ajustar muito da nossa compreensão. E o Senhor sabe e pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem?
Eles titubeiam em meio à ignorância humana. Dizem que é João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E a pergunta única correta vem respondida por Pedro, quando Jesus lhes pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E o Senhor lembra, para lembrar que aquele que é escolhido para ser o sucessor do apóstolo Pedro recebe uma especial predileção e um cuidado por parte do Senhor quando diz: feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. E o constitui como pedra sobre a qual se construirá a igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Portanto, apartar-se de Pedro na sucessão apostólica, que é ele, Papa Francisco, é afastar-se da verdade e afastar-se do bem. Por isso diz: tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Seja, portanto, neste dia da Cátedra de São Pedro Apóstolo, uma nossa experiência bonita de refortalecer a nossa adesão filial ao Santo Padre, o Papa Francisco, acolhendo assim dos sermões de São Leão Magno, quando diz: dentre todos os homens do mundo, Pedro foi o único escolhido para estar à frente de todos os povos chamados à fé, de todos os apóstolos e de todos os padres da igreja. Seja esse o nosso caminho para que um tempo novo venha de fato através de nós, na nossa adesão e no nosso testemunho para a igreja, e a igreja cumpra a sua tarefa missionária dada pelo Senhor, de ir e de fazer discípulos todos os povos. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos dê coragem para transformar a sociedade, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira